Nós vamos contar agora a história do sítio da família Marquezin, que fica em São Carlos, São Paulo. Com a ajuda de pesquisadores, os Marquezin investiram em tecnologias de reuso de água e mudaram o rumo da propriedade. A reportagem é da Bruna Marim e do Emílio Mansur. Pesquisar, educar e preservar. Não necessariamente nesta ordem, mas foi com esta base que o sítio São João se estruturou para produzir comercialmente e de forma sustentável. Só que nem sempre foi assim. Hoje, o Flávio Marquezin é um dos responsáveis pela propriedade. Ele é filho caçula do seu Vitório, já falecido, que na década de 70 comprou essa área de 14 hectares no município de São Carlos para produzir alimentos para sustento da família. E o sonho dele era ter um pedaço de terra que ele conseguisse produzir os alimentos para a nossa família, né? O arroz, o feijão e principalmente o milho para as criação, né? Porco, galinha. E para isso acabou desmatando, né, um pouco o sítio. A área praticamente toda em declive, aos poucos foi se degradando, principalmente por causa da erosão do solo causada pelo desmatamento, até que na década de 90 se tornou quase improdutiva. Nessa época, o Flávio foi embora para estudar administração de empresas. Anos depois, voltou para cá com a ideia de tornar a propriedade rentável. Começou produzindo peixes nesse tanque escavado, mas não imaginava que o que estava começando aqui seria um projeto exemplo de sustentabilidade. Eu tinha que voltar para o sítio e deixar para trás alguma coisa segura que eu tinha, que era outro emprego. E eu precisava me sustentar. Então o peixe foi o primeiro que me garantiu, né? A partir dele, comecei a desenvolver ações aqui no sítio, né? Para melhoria da qualidade ambiental aqui do sítio e para melhoria ambiental para nós mesmos aqui, né? No começo, ele tirava água limpa do Ribeirão Feijão, responsável por cerca de 30% do abastecimento do município, para utilizar nos tanques de tilápia, mas devolvia esgoto residencial para o rio. Na minha cabeça não cabia eu estar bombeando uma água com os nossos dejetos, né, da poluição que a gente estava provocando no rio, para vir para o tanque de peixe. Vai passando, né? Foi aí que ele conheceu a Embrapa, que precisava de uma área para testar novas tecnologias. Em contrapartida, o Flávio ajudaria com a mão de obra. A parceria resultou em 3 experimentos. O primeiro foi esta fossa biodigestora, para fazer o saneamento do esgoto. Vamos ver como é que está esse líquido aqui hoje. E o cheiro? Tá bem tranquilo. Tudo certo. Dizer que isso daqui foi esgoto uma hora, né? Sim. Muita gente pode não acreditar, mas era. O Wilson Tadeu é pesquisador da Embrapa Instrumentação e ajudou o Flávio a implementar o sistema no início dos anos 2000. O esgoto que veio do vaso sanitário, né, ele vem diretamente, através de uma tubulação, até aqui a fossa séptica biodigestora. O esgoto ele cai ali dentro, ele vai fermentando ali dentro, de uma maneira natural. Então, esse líquido ele vai passando de uma caixa para outra, simplesmente por gravidade, até que quando chega no final, na última caixa, já está tratado. Todo o líquido que sai da fossa é reutilizado como fertilizante nas mudas de árvores nativas produzidas e vendidas pelo sítio. Ele é rico em nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes de uma maneira geral. Então, com isso, você tem as duas coisas. Você tem o tratamento e o líquido ainda a gente aproveita economicamente para gerar mais renda na propriedade. As mudas fazem parte do segundo passo dado pelo Flávio na busca pela sustentabilidade do sítio: restaurar as áreas degradadas. Com o apoio de uma ONG, ele plantou 4.000 mudas de árvores nativas no entorno do rio e ainda incentivou os vizinhos a fazer o mesmo. Me lembro bem que a gente teve que negociar muito com algumas propriedades, né, de eles cuidarem melhor das nascentes deles, né? A gente via muitas nascentes com o lixo doméstico ou até embalagem de agrotóxico dentro de nascente. Então houve muito acordo. Se eles cuidassem daquilo ali, retirava, levava para reciclagem, a gente fazia o plantio. Ao todo, 30.000 mudas foram plantadas próximas ao Ribeirão Feijão.
Nas imagens de satélite, dá para ver a mata aumentando de 2009 para cá. O que mudou foi a qualidade da água, deixar mesmo de ter erosão, assoreamento. E uma coisa que a gente fica muito feliz é a volta dos animais. A gente tem uma biodiversidade enorme aqui de animais e aves. O objetivo de esses outros produtores entrar no projeto foi de criar corredor ecológico, ligar fragmentos para esses animais poderem se locomover e se reproduzir. A relação com o reuso da água foi um divisor no rumo que a propriedade passou a seguir. Além da fossa biodigestora, outras duas tecnologias foram fundamentais para contribuir com um novo caminho trilhado: o jardim aquícola e o jardim filtrante. São duas tecnologias que foram baseadas no mesmo princípio, que é o que nós chamamos de áreas alagadas construídas ou tratamento por zonas de raiz. Então a gente pode falar que ele é um biofiltro. No jardim filtrante, toda a água cinza da propriedade, que é aquela que vem das pias, chuveiros e máquinas de lavar roupas, passa primeiro por uma caixa para decantar os materiais mais grossos. Depois vai para uma caixa de gordura, até ser filtrada com a ajuda de areia, pedra britada e as raízes das plantas. Ao mesmo tempo que elas ajudam no processo de filtragem, também se beneficiam com os nutrientes presentes neste líquido, que depois vai ser devolvido limpo ao rio. Ele simula aquilo que a natureza levou milhões de anos desenvolvendo, que são essas várzeas, esses brejos. São grandes bolsões onde os resíduos que vêm da bacia param e as plantas que estão adaptadas àquele ambiente úmido, mais os micro-organismos, processam esse material e preservam o corpo d'água, no caso do rio, do lago. O custo para implementar o jardim filtrante pode chegar a R$ 5.000 para uma casa com até 5 moradores. Para reaproveitar 100% da água da propriedade, ainda faltava olhar com atenção para o local onde tudo começou, o tanque de tilápias. Que é uma água que tem restos de fezes de animais, que tem amônia, que tem restos de ração e que também, se caem num rio, elas podem também de alguma maneira impactar, principalmente pela produção de algas, o que não é bom. Uma bomba instalada no tanque, ligada apenas uma vez ao dia por 40 minutos, leva a água até essa caixa d'água, que fica numa parte mais alta da propriedade e age por gravidade. Por dia, 400 litros são usados na irrigação por gotejamento da estufa de morangos. Como a água é rica em nutrientes, não é preciso aplicar nenhum fertilizante. E olha só como ficam os frutos. O restante da água vai para o jardim aquícola, que custa cerca de R$ 20.000, com uma capacidade de filtragem de 3.500 litros por dia. O jardim é composto por 3 caixas de madeira de 2 por 3 metros. Dentro delas vai basicamente uma lona e argila expandida, que tem a função de filtrar a água junto com as raízes das plantas. Ela entra nessa primeira caixa, que é a mais alta. Passa pela segunda, que tem 10 centímetros a menos de altura, até chegar na terceira, ainda mais baixa, onde já há menos nutrientes na água. Depois de cerca de 20 horas, a água sai filtrada do sistema por essa cascata, antes de retornar para o tanque de peixes. Essa água é limpa, Wilson? É uma água limpa, é uma água que foi processada, foi tratada naturalmente e tem qualidade para retornar no tanque de produção de peixes. E além disso também essa pequena cascata que tem uma função também de reoxigenar a água, porque ela sai com aproximadamente 15% de oxigênio dissolvido do sistema de filtragem e quando retorna ao tanque ela já está com 90% de oxigênio dissolvido, o que é excelente para a produção dos peixes. Mas não pode beber? Não, ela não é uma água potável, porque existem normas específicas para isso, mas você pode ver que a água, ela tem uma qualidade, pode até cheirar, ela não tem cheiro nenhum. Realmente não tem cheiro. E está perfeita para retornar ao tanque. O manejo é o mínimo possível. Além de cobrir as plantas do sol excessivo e abrir as válvulas uma vez por mês para tirar o lodo que se acumula, também é preciso fazer a retirada periódica de algumas plantas. Elas geram renda extra para o sítio. O Flávio vende cerca de 25 mudas de copo de leite por mês, a R$ 25 cada.
Separa, porque numa touceira a gente consegue fazer várias mudas, né? E é isso que a gente precisa. Com a ajuda do filho Bruno, eles fazem o replantio em vasos, onde ficam por 20 dias até criar essas raízes mais consistentes no fundo. A água da chuva também é reaproveitada. Essas calhas ajudam na captação para encher os 4 tanques, que contam com 10 mil peixes, vendidos no esquema Pesque Pague. Aos poucos, a propriedade foi mudando de perfil. Hoje, o sistema é o agroecológico. Usa o mínimo possível de químicos, com foco na preservação do meio ambiente e seus recursos naturais. Com isso, ele também conseguiu diversificar a produção. Além das tilápias e das mudas, ainda vende legumes, verduras, frutas e hortaliças para a prefeitura do município. E também faz entregas direto para o consumidor. Funciona muito bem o sistema dessa forma, assim, né? Consorciando plantas, diversidade, né? Quanto mais diversidade você tem, menos você tem o risco de ter pragas, né? Esses insetos que atacam e, consequentemente, a produção fica mais sadia e a gente não precisa usar o produto químico para combater. De uns tempos para cá, o sítio São João passou a ser conhecido também como Escola da Floresta. Vocês estão animados? Sim! Por ano, cerca de 3 mil alunos de instituições públicas e particulares passam por aqui. Hoje é dia de visita. Sejam bem-vindos no sítio São João. 40 crianças e adolescentes de 4 a 15 anos vieram conhecer um pouco do trabalho do sítio e vivenciar as experiências do campo. Então vamos plantar, gente, a semente que vocês pegaram com esse adubo? Vamos! Olhos atentos à explicação das educadoras ambientais. A gente tem a semente de jatobá. Os alunos plantam mudas, conhecem o rio de pertinho e aprendem um tantão. Eu aprendi bastante sobre a natureza e sobre a importância de ter bastante árvores perto do rio para não deixar o solo ficar em cima do rio. Eu vou contar para minha família sobre a compostagem e a valorização sobre as plantas, animais, sementes. O sítio São João, que um dia foi quase improdutivo, hoje serve de exemplo e mostra que é possível pesquisar, preservar, educar e produzir. E deixa um recado para a antiga e principalmente para a nova geração. É um orgulho, né? A gente falar que a gente tem 100% do nosso esgoto tratado, que a gente tem mais de reserva que não precisaria ter. E a gente não se incomoda com isso, porque a gente sabe que tudo isso dá lucro para a gente. E numa propriedade de 14 hectares, tão pequenininha como essa, se mostra que tudo isso é possível de uma maneira muito digna. E a gente tem muito a avançar, a gente tem muita coisa para fazer ainda, a desenvolver aqui no sítio. Sempre aparece coisa nova. A lógica tem que ser tirar, usar, tratar, reusar o máximo que for possível. Fazendo isso, a gente preserva o meio ambiente, preserva a raça humana. Esse é o trabalho que a gente tem que olhar. No nosso site você encontra algumas publicações sobre as tecnologias mostradas na reportagem e também o contato da Embrapa para tirar suas dúvidas. Corre lá!